Olá meninas, tudo bom? Hoje é 5 de novembro de 2019 e hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 44 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Jeová Shalom, que significa o Senhor é a nossa paz. O texto-chave está em Juízes, capítulo 6, versículo 23 e 24. Mas antes de entrar no nosso tema, eu quero ler 2 versículos que eu citei ontem. Eu citei os versículos, mas eu não disse onde estava, porque eu tinha me esquecido, né? Está em Salmos 116, capítulo 9. Depois vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 15. Vamos ler esses dois primeiro, porque eles também têm tudo a ver com os devocionais, todos esses devocionais que eu vou estar falando dos nomes de Deus. Então vamos lá, Salmos capítulo 116, no versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Lembra desse versículo de ontem? Né? É isso que nós temos que estar focando a nossa vida, em andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Outro é o Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, vamos invocar aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu amo esse texto, especialmente o versículo 13, que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso que esses devocionais desse dia, irmã, que vai estar falando do nome de Deus, os nomes de Deus, né, as peculiaridades da característica de Deus quando ele se manifesta em diferentes formas, em diferentes situações, e nós temos que aprender isso, aclamar o nome de Deus. Então ontem nós aprendemos sobre o nome do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Há momentos que nós vamos ter que clamar pelo El Shaddai, o Todo-Poderoso. E hoje nós vamos aprender a clamar pelo Jeová Shalom, por Shalom, a nossa paz. Então, todo aquele, a palavra de Deus que está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui, irmãs, é independente de religião. Isso aqui, quando uma pessoa entende, quando uma pessoa crê. Você já ouviu histórias de pessoas que estavam sonhando ou passando um momento difícil, sonhando alguns sonhos ruins, e elas clamam o sangue de Jesus, ou elas declaram o nome de Jesus tem poder e as pessoas são livres, porque isso é uma lei que o Senhor deixou. Está falando aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então aqui também está dizendo sobre, mas como eles vão invocar, né, se não creram? Como é que eles vão crer se não ouvirem? E como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Então há uma regra, como que fala, uma ordem, né? Para você crer, você tem que ter ouvido. E para você ter ouvido sobre o nome do Senhor, você teve que ter alguém que pregue, né? E como vão pregar se não forem enviados? Então isso aqui fica conosco, a nossa responsabilidade. A gente que conhece o nome do Senhor, nós temos essa responsabilidade de anunciar as boas novas, porque aqui está dizendo quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, irmãs, Deus está nos preparando, Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está trazendo palavras, Deus está afirmando a gente em conhecimento, para que a gente possa ir e levar essa palavra para outras pessoas. Não necessariamente viajar e ser um missionário e pregar na igreja e pregar para muita gente, mas de repente chega uma vizinha sua contando uma história, né, desesperada, e você fala, vamos crer no Todo-Poderoso, né? Aí você já tem uma base para explicar para ela. Ou então ela chega sem paz, que é o devocional que vamos entrar daqui a pouquinho, e você fala para ela, Jeová Shalom vai entrar nessa causa com você. Então, nós precisamos tomar a nossa posição de falar do nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor, né? Eu estou falando do nome de Deus, o Deus de Israel, mas talvez mais para frente nós vamos falar do nome de Jesus também, né? Porque há poder
no nome de Jesus. E Jesus também foi chamado de diferentes nomes, né? Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Tem vários nomes do Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor no profundo e que nós venhamos, como foi o texto de ontem, que venhamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, tá bom? Então vamos entrar no devocional de hoje. Eu queria deixar esses 2 versículos, que ele é muito importante para a continuação desses devocionais. E eu falei ontem e não citei onde estava. E é bom a gente saber onde está para que a gente precisar, né? Então vamos lá. Bom, o texto de Juízes, capítulo 6, no versículo 23 e 24, fala assim: Porém o Senhor lhe disse, o Senhor apareceu a Gideão e o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e lhe chamou: O Senhor é a paz. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abizeritas. Irmãs, o texto conta, eu não vou ler ele todo e só vou explicar a história. O texto conta que o povo estava passando por uma opressão muito grande, a opressão dos medianitas, né? O povo de Israel estava sendo atacado ali, já tinha 7 anos que estava naquela luta. Tudo que eles semeavam, os amalequitas vinham e tomavam a colheita deles, e eles estavam passando uma grande opressão, né? Uma grande dificuldade. E Gideão, um dia ali, cuidando, tentando guardar algum pouco do lagar, né? Estava malhando trigo no lagar, estava tentando guardar um pouco daquela colheita para que eles não sofressem tanto. E o anjo do Senhor apareceu para ele no versículo 12, e o anjo fala assim: O Senhor é contigo, homem valente. E no versículo 13, Gideão fala para ele assim: Senhor, se o Senhor fosse conosco, por que nós estamos passando tudo isso? E aí o Senhor fala assim, no 15, Senhor meu, no versículo 14 fala assim, o Senhor falou para ele: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E aí ele começa a perguntar: como é que eu vou fazer isso? Né? Aí chegou nesse versículo que eu li para vocês. O Senhor diz: paz seja contigo, não temas. E aí ele edificou um altar e disse: o Senhor é a paz. Então, irmãs, depois que a gente segue mais para frente na história de Gideão, a gente vai vendo Deus dar estratégia para Gideão. Gideão, você vai fazer assim, você vai juntar tantos homens e você vai escolher os homens dessa maneira. Aí ele começa a trazer todas as direções, e eu quero entrar nisso. O Senhor é a nossa paz. Irmãs, eu estou tentando colocar os devocionais numa ordem que fica bem fácil da gente entender, porque poderia falar de qualquer um dos nomes de Deus em qualquer dia. Mas ontem nós falamos do Todo-Poderoso e hoje nós falamos da paz. O Senhor é a nossa paz. Sem conhecer o Senhor da paz, nós não vamos vencer, porque a falta de paz é que tem feito muitos enfiarem os pés pelas mãos. Vocês já perceberam isso, irmãs? É a falta de paz. É a falta de paz dentro da gente, é a falta de paz numa situação, é a falta de paz em resolver algo que tem destruído muitas vezes as nossas vidas. O Deus da paz, Ele quer entrar na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua mente. Quando eu estou conversando com muitas pessoas ou aconselhando, tem pessoas, irmãs, que você pode sentir pela fala da pessoa a falta de paz, a inquietude no espírito, o desespero na situação. Mas o que a gente precisa, antes de resolver a situação, é conhecer o Deus da paz. É a falta de paz, irmãs, que está levando as pessoas ao suicídio, ao desespero, a terminar um casamento, a não saber como agir com o filho e, ao invés de ajudar, colocar esse filho numa situação pior, né? Ou um casamento está numa dificuldade, aquela falta de paz. Para ter paz, a pessoa acha que talvez resolvendo de qualquer maneira, acabando com aquela situação, é que vai trazer a paz, e não é. A paz, ela é um estado dentro do seu espírito,
independente de como está acontecendo as situações, né? Não é passividade, não é olhar para o circo pegando fogo e fazer de conta que está em paz, não é isso. A paz é um estado no seu espírito de que você está de pé, firme, sabendo que existe um Deus todo-poderoso, né? Lembra dele ontem? Nós vamos juntar tudo, nada se perde, mas tudo se junta, né? Então existe um Deus todo-poderoso que tem o controle de todas as coisas, que não está dormindo, que está de olho em tudo, que tem o controle de tudo. Então nós confiamos naquele Deus todo-poderoso e nós temos paz de que ele vai agir, vai fazer alguma coisa, vai nos dar a direção de fazer alguma coisa. Então, somente com a paz de Cristo dentro de nós é que nós vamos vencer, nós vamos ter força para conhecer os outros nomes de Deus. Porque o Jeová Jiré, que eu vou falar depois, ele fala de um Deus da provisão, ele fala do Deus da área financeira, um Deus da área de um socorro, de prover algo. Como que nós vamos crer nesse Jeová Jiré se nós não temos paz? Né? Mais para frente tem o Jeová Rafa, o Deus que cura. Como é que nós vamos crer no Deus que cura se a gente não tem paz? Então, irmãs, não tem jeito, né? Não tem jeito para conhecer todas as demais características de Deus, os nomes de Deus, nós precisamos ir na ordem. Saber que ele é o Todo-Poderoso. Saber que ele é a nossa paz. E eu não sei se você conhece essa paz, mas nós precisamos ter essa paz. Nós precisamos ter paz no nosso lar. Nós precisamos ter paz dentro do nosso espírito. Nós precisamos ter paz dentro da nossa mente. E dá vontade de ler toda a história de Gideão, né? Gideão vence um grande exército do inimigo com apenas 300 homens, com dicas que Deus deu para ele. Agora você imagina Gideão passando uma luta absurda, os inimigos grandes, os inimigos já estavam ali dominando por 7 anos. Depois vocês leem lá a história, lê todo o capítulo 6. E aí Deus aparece para ele, fala para ele ser forte e corajoso, fala para ele não temer e fala para ele ter, primeira coisa que Deus fala para ele ter paz, né? Aí você imagina o desespero de quem não tem paz. Você fala, Senhor, mas você não está vendo tudo que eu estou passando, você vem falar que eu tenho que ter paz. Eu quero uma solução. E Deus fala, mas a solução está na paz. Quando você tiver paz, eu vou te dar a estratégia. E logo no versículo 25, o Senhor já fala para ele edificar um altar. O Senhor já começa a dar a direção para ele. Edifica um altar, conserta o seu altar de adoração, seu altar de oração. Conserta isso. Aí você vai começar a trazer a paz. Aí logo depois, ele aqui fala no versículo 34, fala, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então aí vem o Espírito do Senhor sobre nós. O Espírito do Senhor sobre nós começa a nos dar a direção. No capítulo 7, ele começa a dar a direção. Você vai fazer assim, você vai fazer assim. Mas para ouvir isso, irmã, nós precisamos de paz. Então, se você já percebeu que você não tem paz em alguns momentos, uma das coisas que nós temos que fazer para ter paz é aquietar. Nós precisamos nos aquietar. Não é Deus que vai nos aquietar, irmãs, é nós que vamos ter que dizer, ei, alma, aquieta, sossega, você não vai fazer nada enquanto o Senhor não nos der a direção. E eu quero ler Salmo 46, versículo 8 e 9, no versículo 9 e 10, fala assim, ele põe termo à guerra até os fins do mundo, ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou eu exaltado entre as nações, o Senhor, sou eu exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. Então, irmãs,
Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus, e é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus para conhecer como que Ele deu vitória para os filhos dele, como que Ele deu vitória para os homens. São homens comuns como nós, irmãs. Gideão estava com medo. A única coisa que Gideão estava tentando fazer era, olha, eu vou tentar guardar um pouco aqui de alimento, porque daqui a pouco vem aqueles inimigos me roubar, né, que está saqueando toda a cidade, saqueando tudo. Então deixa eu tentar esconder um pouquinho para ver se ainda salva alguma coisa. E aquela afronta, irmã, já estava 7 anos ali, aquela luta. Mas ele tinha no coração dele, meu Deus, cadê o Deus que já fez algo na nossa vida? E Deus aparece para ele, escolhe ele. Então hoje Deus está te escolhendo para que você venha conhecer Ele um pouco mais, para que a gente venha viver Romanos capítulo 13, que eu li, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando a gente for invocando o nome do Senhor e for vendo Ele fazer, nós vamos colecionando experiência, nós vamos colecionando vitória, e nós vamos estar aptos para realmente a gente chegar para outra pessoa e dizer, aguenta firme, Deus vai fazer, aguenta firme, eu já vivi isso, Deus vai nos dar vitória. Então os homens da Bíblia, irmãs, que passaram por lutas, né, Davi, todos que passaram por suas lutas, seja elas emocionais, seja elas guerras que eles tinham que vencer, seja elas lutas contra o inimigo mesmo, todos eram homens como a gente. Mas eles precisaram se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Leia esse salmo, sabe? Quando você estiver inquieto, quando você estiver sem resposta, quando você estiver começando a ficar desesperado ou já estar desesperado, leia, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta e saiba que Ele é Deus. Porque quando nós aquietamos, irmãs, e dizemos, Senhor, eu creio que Tu és o Todo-Poderoso e eu vou deixar nas Tuas mãos, aí nós entregamos o controle de tudo para Ele e aí vem a nossa paz. E aí Satanás não vai conseguir roubar a nossa fé de conhecer os demais nomes de Deus. Então nós precisamos nos aquietar. A música que eu deixei hoje, que é do Fabiano Barcelos, que eu gosto muito, Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, acho que o nome da música é No Esconderijo do Altíssimo, mas em um momento ele recita essa parte do salmo, e foi isso que eu quis que combinasse a música com essa frase, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, porque o aquietar está totalmente ligado à paz. Então depois vocês ouvem essa música e várias outras canções desse cantor, foi assim cenário de nutrir muito a minha fé em alguns momentos da minha vida. Lembra quando eu falei para vocês que eu passei 2 anos e meio de grande tribulação? Era essas músicas que eu ouvia todos os dias. Eu ganhei de uma pessoa que nem sabia de nada direito, ela me deu o DVD desse cantor, e todas as músicas são muito abençoadas, e eu cantava, e eu cantava, e eu cantava, até que aquilo foi virando uma verdade na minha vida, até que aquilo que eu fui aprendendo a entender e descobrir o Deus da paz. Então é isso que o Senhor quer falar com você hoje, irmãs. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Deixa o Deus da paz entrar na sua casa, sabe? E vamos ser nós portadores da paz. Vamos tentar entrar em lugares e vamos tentar na nossa casa, construir na nossa casa um pedacinho do céu. Eu me lembro que na minha adolescência nós tínhamos tantos problemas e, nossa, tem hora que era chato chegar em casa. Sabe quando você chega em casa, você sabe que não vai ter paz, né? Que vai ter aquela dificuldade financeira, que vai ter os pais brigando, né? Os pais falando em separar, ou aquela luta, e você fala, meu Deus, vou ter que voltar para casa. Por isso eu disse sempre, sabe, irmãs, vamos fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Por isso eu falo muito com as mulheres, evita ser rixosa, evita ser aquela mulher rixosa, que fica cobrando de tudo e de todos por causa da falta da paz que está em você. Você cobra do marido, você cobra do filho, você xinga o gato, xinga o cachorro, fica aquela casa sem paz. Eu já falei também com vocês que eu vim de família que fala muito, família que fala alto, né? Às vezes eu ouço meus devocionais e falo, meu Deus do céu, tem que pegar leve, porque parece uma metralhadora. Como é que as meninas aguentam me ouvir? Tem que me educar,
né? De fala mais calmo, vai devagar, porque às vezes parece que tá todo mundo brigando, né? Quando junta a nossa família, quando chega alguém diferente, fala, meu Deus, o povo tá brigando, ainda mais que minha família tem mais mulheres, e as mulheres falam tudo alto e tudo desesperado, e cada um fala uma coisa. Então, assim, vamos tentar criar um ambiente de paz. Um ambiente de paz. Muitas mulheres, falta só se educar, né? Às vezes a mulher é gente boa, mas não se educa, fica aquela mulher enjoada e que fica falando com o marido o tempo todo, e o homem chega do trabalho cansado. Gente, um dos segredos aqui, ó, o homem chegou em casa cansado ou não, tá? O homem é tudo, o homem já vive cansado, né, irmã? Já chega cansado. Chegou em casa, deixa o homem quieto, vai fazer outra coisa. Mas aí o homem mal chega, minha mãe era assim, o homem mal chegou na porta, já começava. Porque isso, porque aquilo, porque a conta tal venceu, a outra não é, você não fez isso, não fez aquilo. Pelo amor de Deus, irmãs. Vamos ficar mais caladinho um pouquinho, dar uma paz pro marido, né? Fique em paz, controla esse seu espírito, controla essa sua alma. Se você quer falar alguma coisa com alguém da sua família que fez, que você acha que tem que ser corrigido, que tem que ser, calma, aquieta sua alma. Aprende a esperar. Não meta os pés pelas mãos, não. Aprende a esperar o momento certo que Deus vai trazer para você a direção de como falar as coisas, de como fazer. Aguenta um pouquinho. Tem momentos que nós estamos perdendo a bênção por não esperar. Se eu não fizer, não vai ter solução. Então, nós não estamos crendo no Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, para nós nos aquietarmos, porque somente quando nós nos aquietarmos é que nós vamos conhecer o Deus da paz. A palavra de Deus diz que Jesus é o príncipe da paz. Nós temos que ter esse príncipe reinando sobre nós, reinando sobre a nossa vida. Então, quando você quiser falar muito com a sua família, aquieta, coloca um louvor, né? Coloca um fone de ouvido para não atrapalhar o povo. Ou vai colocar o louvor na hora que você vai tomar banho. Louva o Senhor, fala, Pai, me dá paz. Deixa eu conhecer sua paz. Quantas mulheres não têm dormido, irmã? Tem que tomar remédio para dormir. Sendo que a Bíblia diz num salmo aqui, que eu não lembro quando, né? Qual? Porque eu sou terrível para guardar onde está, irmãs. Eu decoro o negócio, mas não sei onde está. Fala, em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Quantas mulheres têm que tomar remédio para dormir? Mas, nós não servimos o Deus da paz? Quem serve o Deus da paz, irmãs? Dorme tranquilamente. Mas é a inquietação da nossa alma, né? A gente não consegue aquietar. E por aí vai. Aí vem a ansiedade, vem as palpitações, vem sudorese, né? Suar demais, ou come demais, ou come de menos. Tudo por causa da ansiedade, por causa da falta de paz. Então, aquieta, irmãs. O mundo hoje está focando muito na meditação, né? Na meditação na parte da yoga, nas religiões orientais. Aquieta e medita no Senhor. Medita no Senhor. Por que o mundo está buscando isso? Porque eles precisam de paz. Eles entenderam que eles precisam de paz. Eles não conhecem o Senhor. Então, eles vão buscar onde eles conhecem. Mas a Bíblia está falando aqui em Romanos, como que eles vão conhecer o nome do Senhor se não há quem pregue? Mas o dia que você conhecer, você vai ter o que pregar, você vai ter o que falar, você vai ter o que dar resposta para alguém que está precisando de um socorro bem presente na hora da angústia, que é o Senhor dos Exércitos. Então, aquietai-vos, saber que Ele é Deus, tá bom? A síntese de hoje é aquietai-vos. Treine-se a aquietar, porque só com a aquietação, irmãos, é que vem a paz. Declare o nome do Senhor. Começa a orar de hoje para frente, declarando o nome do Senhor. O El Shaddai, eu clamo ao El Shaddai na minha casa. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor vai mudar a situação. Eu clamo ao Jeová Shalom. Jeová Shalom é o Deus dessa casa. E aí você vai começar a trazer paz. E quando você começar a trazer paz para o seu lar, seu marido vai ter prazer de estar no seu lar. Seus filhos vão ter prazer de estar no seu lar. Por que filhos, às vezes adolescentes, tá louco para sair de casa? Porque não tem paz, né? Eu, quando eu era nova, eu tinha vontade logo de já sair de casa e vou morar longe, porque faltava paz. Quando tem paz, irmãs, nós não queremos sair de casa, não é verdade?
Ninguém quer sair de casa onde tem uma casa que tem paz. Mas se a casa está muito agitada e muito sobrecarregada, e quem é a coluna do lar, né? Lembra que eu já falei isso no outro devocional? Quem é a coluna do lar? Somos nós. Então, nós temos que ser portadores da paz, tá bom? Declare o nome do Senhor, tenta esperar de Deus a resposta antes de você agir. Aguenta firme. Dá para aguentar mais um dia. Não vai pela sua força, não. Eu vou fazer porque Deus não fez até agora. Espera um pouquinho, porque quando você demonstrar para Deus que você está esperando nele, ele vai trazer a resposta. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, que o Senhor fale ao nosso coração, que a paz do Senhor invada seu lar, invada sua mente, invada seu coração, suas emoções, seu espírito, que você tenha uma noite de sono tranquila, porque, irmã, se você não dormir bem, quando você acordar no outro dia, você vai estar agitada, inquieta, insegura, e aí não tem como ter paz, e não tem como ter paz, não tem como ter uma boa resolução dos problemas, você não tem clareza dos problemas. Às vezes são coisas simples e você está achando que é o fim do mundo, porque você está toda desordenada dentro de você e você não enxerga as coisas como deveria. Então, que o Senhor alinhe tudo. Irmãs, nós estamos fazendo o propósito da água, para tomarmos água para nossa saúde, né? Eu costumo chamar esse negócio de beber água de terapia da água, né? Toda vez que você for tomar água, invoca o nome do Senhor. Jeová Shalom. Toma um copo de água e diz: Jeová Shalom, tua paz está dentro de mim. Eu sou tua filha, eu sou tua serva, estabelece a tua paz e me guia como o Senhor guiou os homens da tua palavra. Me dê direção. Você vai começar, irmãs, a ver direções brotando assim na sua mente sem você imaginar. Sabe, vai vir uma direção assim que você fala: meu Deus, eu nunca pensei nisso. E aí vem a fé e você age em cima daquilo e Deus te dá vitória. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.